Então, pessoal, finalmente eu tô aqui para explicar esse assunto um pouco polêmico, sim, mas eu tô aqui para poder esclarecer essa ideia, né? Por que o cônjuge ele é mais importante do que os filhos? E isso eu estou falando de uma família em que não houve separação, né? Claro que quando a gente for caso a caso especificamente, a gente vai ter que tratar aquele assunto de forma específica para aquela família. Mas isso aqui é uma base muito importante e muitas famílias hoje estão sendo destruídas justamente por essa confusão. Bom, e para falar sobre isso, a gente precisa entender sobre esse assunto aqui, que é a ordem. E eu vou usar como exemplo uma macieira, né, que é a árvore que provém a maçã. Não ria do meu desenho, tá? Mas olha só, gente, é importante a gente entender isso aqui. Uma árvore, né? Qual que é o propósito de uma macieira? Uma macieira, o propósito dela é o quê? Gerar maçãs. O fruto dessa árvore é a maçã, tá? Agora olha que interessante isso. Uma maçã que ela continua no pé dela, ela não consegue cumprir o propósito. Então, gente, se a gente considerar que essas maçãs são os seus pais, enquanto a gente mantém essa ligação com os nossos pais, a gente não vai conseguir cumprir o nosso propósito, tá? Então você precisa deixar pai e mãe. Aqui você não cumpre o seu propósito, você precisa de sair da árvore para você cumprir o seu propósito. Só que é muito importante a gente entender a questão da honra, que depois em outra aula eu vou explicar mais sobre isso, tá? Que a gente deixar pai e mãe não significa desonrar pai e mãe, mas para a gente cumprir o nosso propósito a gente precisa cortar esse cordão. E isso é algo que também está destruindo famílias, porque as pessoas hoje, os filhos não querem sair da casa dos seus pais, os filhos querem ficar debaixo da asa dos seus pais, ou então os pais também, que não permitem que os filhos voem, né? Que os filhos saiam para cumprir o seu propósito. Tem esses dois lados, existe esse laço muito forte. E por isso essa confusão da ordem, por isso que muitas pessoas não conseguem entender por que o cônjuge é mais importante do que os filhos. Então, gente, quando você sai da árvore dos seus pais, né? Você corta o cordão e você começa a cumprir o seu propósito junto com o seu cônjuge, né? Você também vai construir a sua árvore junto com o seu cônjuge. Na Bíblia, eu vou embasar na Bíblia porque isso aqui é um embasamento bíblico, e espiritualmente a gente precisa entender isso. Então aqui em Gênesis 2, versículo 24. Por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Uma só carne. Então, aqui é você e sua mulher. E vocês, para cumprir o propósito, né? Por isso que é tão importante a gente entender a importância da família, porque você está duplicando o DNA dos seus pais, né? A geração em geração em geração é exatamente isso. A vida dos seus pais nunca vai terminar. A vida dos pais dos seus pais nunca vão terminar. É um ciclo que não se acaba. Só que hoje também, quanto que a gente escuta, não tenha filhos, filho é difícil. O que eles querem fazer? Eles estão querendo destruir o quê? A geração. Eles estão querendo acabar com a nossa história, né? Então, aqui a gente também a gente consegue entender isso também, né? Que o ciclo é um ciclo, a vida é um ciclo que nunca se acaba. Então, isso aqui, você sair de casa, você vai estar honrando a história dos seus pais.
Se você continuar aqui, você não vai conseguir duplicar, né? Você não vai conseguir duplicar a história, o DNA dos seus pais também. Isso também é honra, tá? Então você vai ter a sua árvore, né? Você vai construir a sua árvore junto com o seu marido, como a gente já leu ali. Vocês irão formar uma só carne e vão gerar frutos através de vocês dois. Não tem jeito de só um trabalhar para vir os filhos, a gente precisa dos dois trabalharem, né? Os dois juntos que geram. Até hoje a ciência, né, não conseguiu e não vai conseguir gerar uma vida sem dois seres humanos, sem um homem e sem uma mulher. Não, dois seres humanos não, sem um homem e sem uma mulher. Então, isso é o milagre da vida, né? Então você também vai formar as suas maçãs, certo? Que são os seus filhos. Só que é algo que é tão óbvio que as pessoas não conseguem entender. Como que você vai gerar os seus filhos sem a sua esposa? Como que você vai gerar os seus filhos sem o seu marido? Então, como que os filhos podem vir antes do cônjuge? Existe uma ordem. A gente precisa respeitar essa ordem. Espiritualmente, você é uma só carne com o seu esposo, com a sua esposa. Espiritualmente isso acontece. E quando vocês dois, né, vocês vão formar o seu filho, olha só, como que se eu tirar a esposa, essa aqui é a esposa, esse aqui é o marido. Se eu tirar a esposa, tem como gerar o filho? Se eu tirar o marido e manter a esposa, tem como gerar o filho? A gente precisa dos dois. Por isso, da importância da gente respeitar essa ordem. Mas o que está acontecendo nos dias de hoje? O marido esquece da esposa e foca só nos filhos. A mãe foca só nos filhos e esquece do marido. E aí o que acontece? Essa unidade aqui, ó, ela se enfraquece. Enfraquecendo essa unidade, os filhos também vão sofrer as consequências. E é isso que a gente está vivendo nessa geração. Então, nós precisamos entender essa ordem. Nós precisamos fortalecer a unidade do marido e da esposa. Ser uma só carne. Quando a gente fortalece, quando a gente tem uma árvore forte, raízes fortes, os frutos vão ser a resposta disso. Olha que maravilhoso a gente conseguir ver, através da natureza, a gente conseguir ver aquilo que acontece numa família, num relacionamento. Então, o tanto que é importante você entender a ordem e respeitar essa ordem. Honrar os seus pais, honrar, respeitar, aceitar eles como eles são. E honrar os seus pais é você cortar o cordão e você ser ainda mais próspero do que os seus pais foram. Se os seus pais não foram prósperos, é você que vai ser. Se os seus pais já são prósperos, você vai ser mais que eles. Só que uma maçã não consegue cumprir o seu propósito se ela continuar na macieira. Então, vamos resumir aqui o que a gente falou. Respeite a ordem. Respeite quem vem antes. Respeite os seus pais. Respeite o seu cônjuge. Respeite a mãe dos seus filhos se você não for mais casado com ela. Respeite o pai dos seus filhos se você não for mais casado com eles. Existe uma ordem e que é necessária respeitar. Estando ou não estando casados, se você não aceita o seu cônjuge, seu ex-marido, sua ex-esposa, se você não respeita, se você não aceita eles,
você vai estar dando consequências muito más para os seus filhos. Acredite nisso, eu sou filha de pais separados. E se eu tô aqui falando é porque a minha vida já foi restaurada. Mas eu sei as consequências de quando não existe respeito, mesmo entre pais separados. Então, se você é casado, respeite a sua esposa. Entenda que os seus filhos estão observando como você trata a sua esposa. Não adianta você falar algo e fazer outra coisa. O filho não quer saber de ladainha, de quem fala. O filho está observando como que você age com a sua esposa, como você age com seu marido. E os seus filhos vão buscar, baseados no que eles veem em casa, eles vão buscar uma esposa, um marido, da mesma forma como ele viu de exemplo em casa. Então, seja você a sua melhor versão. Respeite, honre quem está com você. Se você não está mais com os pais dos seus filhos, honre, respeite. Vocês já tiveram algum laço. E existe um laço eterno que são os seus filhos. E quando você desrespeita essa ordem, estando ou não estando casado, os seus filhos sofrerão as consequências. Então, respeite a ordem. Entenda quem vem antes. Respeite esse processo. E espero que eu tenha esclarecido isso para vocês. Se ficou alguma dúvida, pode me mandar um direct, pode colocar aqui nos comentários que eu quero ajudar vocês. Não é um trabalho fácil para quem tem várias crenças que foram alimentadas a vida inteira. Não é fácil, eu sei disso. Mas existe um jeito, tem um jeito. Estou te falando aqui. Por muito tempo eu fiquei escondida por trás dos meus bloqueios, dos meus traumas. Mas hoje eu sei que tudo que eu passei foi para ajudar outras pessoas. Então, de verdade, eu espero que eu tenha ajudado vocês. E respeite a ordem, que você vai ver que isso trará consequências maravilhosas para você e para as próximas gerações da sua família. Um beijo no seu coração, fique com Deus.